Agora eu vou chamar ele, que é o brabo, entendeu? Ele que vai dar o papo sozinho, porque como? Nem precisa de mediador, cria. O cara é outro nível, entendeu? Então eu vou chamar aqui para falar sobre, pro painel sobre caminhos imaginários, territórios negros, né? Para se aprofundar mais sobre esse assunto de pequena África, ele mesmo, ele que é escritor e pedagogo, Luiz Rufino. Cai pra cá, meu parceiro. Bate palma pra ele, tropa. Aí, ó, falar um bagulho pra vocês. Resistente, que não foi lá comer, não foi beber um café, entendeu? Tô com vocês. O silêncio é uma prece, entendeu? Que a Xuxa Menegal falou esses bagulho aí. Então, como? Quando o meu parceiro estiver aqui falando, vou pedir o silêncio de vocês com todo respeito aí, entendeu? E é isso, uma salva de palmas pra ele. Tudo bem, meu parceiro? Tudo no teu nome, hein? A massa. Ai, o microfone já tá dali, sem mistério. Tem Instagram, o Território Inventivo? Qual é o arroba? Territórios Inventivos. Você que tá aí assistindo, tropa, segue lá, marca nós no Instagram, arroba Territórios Inventivos. Território Inventivo, sem mistério. A massa, meu parceiro, tudo no teu nome, já é? Bate palma pra ele mais uma vez. Testa aí, qualquer coisa eu te dou, meu. Agora foi. Tudo bem, gente? Boa tarde. Pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, falar da alegria, né? Por mim, Martina, eu ficaria aqui ouvindo o professor Renato Emerson, né? Que nos ensina bastante. Eu confesso para vocês que eu vou conversar aqui com vocês, vou puxar alguns fios, mas com muita sutileza, com muito respeito, né, com muita humildade, porque esse seminário ele se trata de coisas que talvez eu tenha mais que aprender do que necessariamente vir falar. Então, eu acolhi com muita alegria, com muita surpresa, o convite da organização do evento para falar de caminhos imaginários, territórios negros, mas eu, de uma certa forma, estou propondo um enredo para vocês aqui, né? Quase à la carnaval. Então, eu vou conversar com vocês aqui em 3 atos. Vou pensar aqui com vocês 3 ações, 3 atos, 3 cenas, uma primeira pautando uma noção de caminhos, né? A segunda propondo um sentido, uma percepção sensível acerca de imaginários, para depois a gente fazer uma espécie de cruzo, de encruzilhamento entre caminhos e imaginários e pensar isso que Renato já colocou muito bem, já vou catar aqui dele, como uma espécie de prática de espaço, e eu vou até colocar aqui a dimensão do tempo também, prática do tempo e do espaço em diferentes territórios, tá bom? Eu queria pedir para o pessoal da organização do evento me dar também um alô quando eu estiver, de uma certa forma, já avançando no tempo. E vou começar aqui, né, pedindo licença para a gente falar de caminhos. E, na verdade, pessoal, esse painel aqui, ele tem uma principal motivação, uma principal intenção, que é, de uma certa forma, problematizar o caráter do território inventivo a partir de uma categoria analítica, um conceito muito conhecido chamado diáspora africana. Então, todo o meu esforço vai ser para a gente tentar conversar sobre diáspora africana a partir de um interlocutor que, no meu entendimento, obviamente compartilhado com muita gente, que é referência, gente que, de uma certa forma, inspira esse debate, que, de uma certa forma, ele carrega um tanto quanto de identidade política da experiência negro-africana no mundo globalizado, no novo mundo, mas ele vai falar de um lugar mais que humano, que é o oceano,
Então, eu quero conversar com vocês aqui nesses 3 atos, muito a partir de uma capacidade de escuta sensível daquilo que o mar, o que o oceano, o que o Atlântico tem a nos dizer sobre caminhos e imaginários. E, de uma certa forma, a meu ver, a experiência negro-africana na diáspora, ela é fundamentalmente política e fundamentalmente uma experiência de política do conhecimento. Não há absolutamente nada que tenha sido praticado, escrito, produzido, compartilhado, que não esteja vinculando a dispersão, o translado, a ampla comunicação, pluralização desses saberes comunitários ancestrais nessa banda de cá do Atlântico. Então, eu estou pedindo licença para falar de caminho e vou falar de caminho a partir desse verso muito conhecido nas macumbas cariocas, nas umbandas, né, nos terreiros daqui, que é um ponto de Preto Velho, ora cantado para o rei do Congo, Preto Velho rei do Congo, ora cantado para a vovó Cambinda. Esse verso, a meu ver, ele organiza uma teoria da diáspora africana. Congo com Cambinda quando vem para trabalhar, Congo vem por terra, Cambinda vem pelo mar, Congo com Cambinda quando vem para trabalhar, Congo vem por terra, Cambinda vem pelo mar, é pelo mar, vovó Cambinda, é pelo mar. É pelo mar, vovó Cambinda, é pelo mar. E aí, eu quero que a gente localize o oceano aqui como um problema político, filosófico da experiência negro-africana na diáspora. Eu escrevi ali, ninguém sabe o que há no fundo do mar. Essa é uma máxima presente dentro de uma composição dos saberes negro-africanos na diáspora, especificamente da tradição dos povos iorubás, escrita num Odu Ifá, que diz exatamente que o oceano ele compreende uma espécie de inconsciente, né? E por que é importante a gente pensar essa dimensão do inconsciente na travessia, na trajetória? Porque, de fato, a gente vai avançar um pouco e pensar que amplamente naquilo que, de uma certa forma, está hoje aqui, é parte de um processo de desterritorialização, é parte de um processo profundo de investimento, vou voltar aqui, gente, me antecipei, de violência, né, naquilo que inúmeras autoras e autores chamaram de travessia. Então, o oceano, o Atlântico, ele marca desde um translado, mas ele marca fatalmente a experiência traumática da população negro-africana no Novo Mundo, né? Essa dimensão de olhar para aquilo que, de uma certa forma, não se alcança, e pensando aqui o inconsciente, nos termos da filosofia iorubá, mas também nos termos psicanalíticos, como aquilo que, de uma certa forma, está num estado de opacidade, está num espaço velado, está numa condição até do que a gente chamaria psicanaliticamente de recalcado, né? O que é importante a gente pensar? A experiência da diáspora como uma experiência organizada do ponto de vista de uma teoria política, de uma teoria sociológica, de uma teoria filosófica, ela vai marcar essa experiência de duplo, de vida e morte, né? Então, é necessário que a gente marque o oceano como um grande, talvez, enunciador político dessas experiências que estão desmanteladas por um acontecimento brutal, por uma intervenção militar, política, que instaura uma guerra secular e, de uma certa forma, afeta diferentes grupos, contingentes populacionais
nos termos de uma produção permanente de desvio existencial, né? É importante, estava ouvindo o Renato falar aqui, e pouco ainda se localiza no que compreende um projeto mundo moderno ocidental a noção de que raça e racismo são contratualidades desse mundo. Elas não são meras consequências, elas estruturam contratualmente um projeto moderno. Então, não há absolutamente possibilidade de existir novo mundo sem que esse mundo esteja regimentado numa lógica política da raça, do racismo, e eu diria até mais, também numa contratualidade de uma estrutura de gênero e de heteropatriarcado, e também numa contratualidade de dicotomia de humanos-natureza. Então, o acontecimento que, de uma certa forma, finda uma narrativa construtora de um mundo para a gente, ela é uma narrativa muito localizada e muito parcial, fundamentada por um projeto de terror sistemático, contínuo, que nunca deixou de acontecer, né? Nunca parou, nunca cessou. Nesse sentido, é necessário ouvir as águas profundas do oceano para a gente pensar essa dimensão do inconsciente. O que, de uma certa forma, tem sido violentado ao longo de séculos, que organiza, de uma certa maneira, uma produção de sentido no mundo o qual a gente está, mas tem uma demanda, uma emergência de ser reelaborado. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o oceano, ele não só resguarda uma ideia de travessia, mas uma ideia profunda de que essas presenças nessa banda de cá, elas estão profundamente marcadas por um trauma. E esse trauma, ele é impossível de ser, e aí eu estou falando aqui em termos da psicanálise mesmo, para a gente pensar o trauma, ele está impossível de ser retomado a um lugar do não acontecimento, ele já aconteceu, ele não volta atrás. Então, ele precisa de uma elaboração. Essa elaboração, a gente vai perceber muito sensível que as comunidades negro-africanas na diáspora, elas estiveram e estão atentas em projetar para suas comunidades práticas de cuidado, práticas de interpretação do mundo, práticas, como o Renato muito bem falou, de disputa do mundo, e o que eu acho até mais necessário de ser afirmado aqui, e que carrega o nome desse seminário, práticas de invenção de mundo. Não é só aceitar o mundo tal qual ele está, é tomar o mundo como parte de uma demanda de invenção. Então, passando aqui um pouquinho, eu queria avançar com vocês para pensar esse oceano que, para, por exemplo, os povos centro-africanos, diferentes grupos populacionais do tronco étnico-linguístico banto, aqui em específico os bakongos, leram o oceano como a linha da Calunga. Eu acredito que muita gente aqui conheça esse cosmograma, o cosmograma bakongo, a Dikenga, mas o porquê que é importante trazer a relação do cosmograma bakongo com o diálogo posto no aforismo filosófico dos Yorubás, presente no Odu Ifá Irosumede, e também pensar a categoria de travessia no contexto da modernidade. Porque se a travessia marca uma experiência profunda de morte, de terror desterritorial, de violência sistemática, de tortura, de constituição de um trauma, esse mesmo oceano, para inúmeros grupos sociais vindos do continente africano, ele representa uma compreensão mais ampla do ciclo da vida. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês? O cosmograma bakongo
chamado de linha da Calunga, ele vai encontrar uma ressonância profunda com o pedido de abertura que eu cantei aqui, que é o ponto de Preta Velha, o ponto de Preto Velho, onde nas umbandas, nas macumbas cariocas, a Calunga é o grande cemitério, né? Calunga grande, o oceano, Calunga pequena, o cemitério. Pensar que no cosmograma Bakongo não vai existir impossibilidade, não vai existir possibilidade, ao contrário, não vai existir possibilidade de pensar vida e morte como oposições. E eu acho que esse é um dado necessário para a gente pensar as políticas negro-africanas na diáspora. E é importante que a gente reposicione isso politicamente, também sendo crítico à permanente política de assassinato constituída na modernidade e presente até os dias de hoje. O que eu estou querendo dizer? Que o mundo moderno, nos termos, por exemplo, de um pensador como Aimé Césaire, ele vai falar que é um mundo que é fadado, é, de uma certa forma, tarado. Tarado é o termo que o Fanon usa, na produção da morte, porque a produção do assassinato ela é economicamente rentável para esse mundo. Ou seja, o Aimé Césaire ele vai colocar que só há possibilidade da modernidade se constituir como tal porque ela é um projeto bancocrático. E ela faz isso a partir de uma pilhagem de corpos e de uma espécie de banco de almas. Então, o que o Césaire está falando para a gente? Que o principal ativo econômico do mundo moderno, que localiza, que de uma certa forma desloca a Europa como centro do mundo, é fruto do assassinato de populações originárias, povos indígenas, seja na banda de cá do Atlântico ou na banda africana, porque a gente pode ler até aqui os indígenas como tudo aquilo que não é europeu. Então, a constituição do sequestro, do desterro, o holocausto negro-africano, ele vai produzir uma rentabilidade para esse mundo que se organiza nos termos da contratualidade da raça e do racismo. E aí o que é importante a gente pensar? Que esse oceano, que é o grande cemitério, que é o lugar onde, por exemplo, o projeto racial escravocrata moderno ele vai impactar ambientalmente o oceano, ele vai ser lido por esses povos como também um tempo e espaço de relação, agência política entre vivos e mortos, né? Então, o morto na sociedade negro-africana, ele não é qualquer um. Ele é um agente presente dentro da política comunitária. Ele é um antepassado, ele é um ancestral. Ele é alguém que ele não pode ser esquecido. O que nos leva a entender que, em inúmeras filosofias negro-africanas, só vai ter morte para o esquecimento. Vejam bem, isso não é uma apologia do assassinato. Aqui eu estou pensando morte e assassinato de maneiras diferentes. O que o assassinato em longa escala do projeto moderno constitui é exatamente uma desvalorização total da vida, uma precarização total da vida, ao ponto que sequer você possa ser lembrado, rememorado. Porque mesmo que você viva em termos biológicos falando, dentro de uma sociedade racializada, você vive sob uma condição de permanente desvio. Então, esse é um ponto importante, porque esse lugar de travessia, que para muitas pessoas vai ser o lugar do esquecimento, para outras comunidades vai ser também um lugar de reposicionamento desse imaginário nos termos de uma política ancestral.
Ancestralidade, que é uma palavra que está tão na moda, está sendo usada com uma certa revelia, ela organiza uma política comunitária, uma agência da base comunitária nos termos da filosofia, da capacidade de explicar e de sentir o mundo desses vários grupos. Então, para avançar um pouco, eu queria compartilhar com vocês uma pergunta. Em que chão pisa os caminhos da diáspora africana? Né? Partindo do princípio, né, acompanhando o enredo aqui, que a gente está tomando como principal mote dessa conversa o oceano, a escuta das águas salgadas. Então, aqui me interessa, nesse painel, ouvir profundamente o que as águas, o que essas rotas marítimas, o que essas dimensões da dispersão, do desmantelo, mas também da emergência de uma política de vida, ela tem a nos dizer. Então, eu acho que a imagem do Cais do Valongo, adorei o Renato falando de uma espécie de valonguização, mas ela traz um ponto importante para a gente, e vou pegar aqui um diálogo com o Renato, quando ele diz o seguinte: Heitor dos Prazeres muito possivelmente não viu o Cais do Valongo, mas isso não quer dizer que esse cais não esteja presente no inconsciente comunitário, que essa memória ela não esteja numa condição de opacidade, de uma presença velada. Aquilo que eu estou chamando a atenção a partir de Hiroshi Mei, que diz que o oceano ele é impossível de ser revelado em sua totalidade. Então, me interessa aqui pensar com vocês em caminhos de água, em rotas de água, a gente pensar, problematizar qual que é o chão. Pode parecer uma contradição. Pô, Rufino, que chão que se pisa na água? E aí eu vou recorrer a 3 pontos aqui soprados pela inspiração da Beatriz do Nascimento. O primeiro é o ponto também dos terreiros, das umbandas, das macumbas cariocas. O sobrado de mamãe fica debaixo d'água, embaixo d'água, por cima da areia, tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Pensar que, por mais que essa liquidez do oceano ela compreenda, até mesmo nos termos, por exemplo, da análise de um pensador como Paul Gilroy, uma liquidez, uma confusão, uma caoticidade, ou nos termos de um pensador como Eduardo Glissant, um caribenho, que diz que há uma errância, há uma impossibilidade de chegada precisa, porque você está lançado no abismo. Entretanto, essa memória suave, sutil, cantada, praticada, confiada nos terreiros daqui, ela dimensionou que embaixo d'água há um chão, embaixo d'água por cima da areia. Então, há um lugar, pensando categorias, que chão e caminho é diferente. O caminho é aquilo que se faz por cima do chão. Então, por mais que você atravesse na incerteza, há um chão. E eu acho que há uma radicalidade no pensamento da Beatriz do Nascimento quando ela definitivamente posiciona afirmativamente a identidade afro-brasileira, negro-africana na diáspora como uma identidade transatlântica. Então, a Beatriz do Nascimento fala: eu sou atlântica, eu sou dessas rotas, desses encruzilhamentos que posicionam o oceano como um lugar chave para a gente entender a complexidade dessa experiência. E aí tem um dado importante. Quando se fala em diáspora africana, ela está muito localizada numa ideia de dispersão, né, de deslocamentos de inúmeros contingentes populacionais do continente africano para as Américas. Mas há também uma compreensão da categoria analítica de diáspora que está vinculada a uma experiência negro-africana globalizada.
Então, a gente está falando em termos planetários, o que nos leva a pensar que a diáspora ela é também uma categoria que ela vai transbordar o acontecimento trágico da modernidade colonial, racista, porque ela vai se inscrever como também uma categoria quase que arqueológica, já que a humanidade mais antiga está registrada no continente africano. E aí a gente vai pensar essa categoria também, em termos políticos, como uma espécie de jogo, eu vou chamar aqui jogo, mas em termos capoeirísticos, em termos da capoeiragem, batalha em defesa da vida, em contrariedade da morte. Então, nesse sentido, é importante a gente invocar a presença, a sabedoria da Beatriz do Nascimento, porque posicionar afirmativamente o lugar da existência dada a rigor lá atrás, errante, numa compreensão ampla dessas rotas cruzadas no Atlântico, posiciona essas pessoas num lugar radical de invenção. E aí, eu acho que a gente chega num segundo momento para falar de imaginários, né? Então, eu estou propondo esse painel aqui em 3 cenas. A gente passa por uma cena dos caminhos para chegar numa cena dos imaginários. Há uma sugestão, né, do Stuart Hall, um pensador importante da teoria da diáspora africana, um jamaicano, que ele diz o seguinte: diante o não retorno, o que reside no desterro é um imaginário em África. Eu estou recriando aqui uma fala do Hall, mas é basicamente isso. Há uma importante fala da Lélia Gonzalez, que ela diz o seguinte: consciência é aquilo que não foi apagado da memória. Eu acho fantástica a fala da Lélia, porque ela vai exatamente, quase que de forma cirúrgica, naquilo que eu estou chamando a atenção do aforismo iorubá, que fala que ninguém sabe o que há no fundo do mar, tratando o mar como inconsciência, o mar como desconhecimento, o oceano. E ela vai colocar: a memória é, de uma certa forma, o ativo que organiza, que instaura a consciência. E aí, novamente, eu trago, para a abertura dessa cena, mais uma cantiga, mais um verso de Preto Velho, que eu acho que, de uma certa forma, cruza ao que o Hall está dizendo, ao que a Lélia está dizendo, e que, de uma certa forma, também a Beatriz nos chama a atenção a partir de uma ideia de invocação de imaginários. Bahia, ó África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. E aí a gente percebe a relação dessas métricas, porque a pessoa fala assim: pô, o cara está cantando ponto de macumba. Não é ponto, é problema filosófico isso aqui, cara. Isso aqui é de uma sofisticação absurda. As pessoas esquecem isso, que aqui no Caribe, na Colômbia, na Amazônia, nos Estados Unidos, no Sul, no Vale do Paraíba, em Madureira, no São Carlos, há inúmeras pessoas elaborando repertórios ancestrais táticos para a organização política das suas comunidades no cotidiano. Então, aqui nesse ponto, você tem uma elaboração discursiva de uma teoria da diáspora africana. Isso está sendo cantado a todo canto. Muito possivelmente vai ter um terreiro nesse Rio de Janeiro que hoje vai cantar essa cantiga. E a gente está aqui, de uma certa forma, invocando ela para pensar essa trama entre caminho e imaginário. E aí eu acho que a gente chega num ponto fundamental, que é pensar essa capacidade de drible, de jogo de corpo, de busca de um vazio, nos termos da diáspora como invenção. E aí eu vou voltar a falar da Beatriz do Nascimento, mas antes eu queria falar de 3 aspectos aqui. O primeiro é o aspecto de Olokun,
né? Olokun, uma divindade negro-africana, mais especificamente do panteão iorubá, né? Assim a gente pode chamar, pouco conhecida no Brasil, amplamente difundida no mundo carimbenho, né? Que é a divindade do oceano. Olokun estaria vinculado a uma dimensão do oceano como algo insondável, como algo impossivelmente acessível à própria condição da humanidade. Ou seja, Olokun ou Olokun está vinculado àquilo que o Eduardo Glissant chamou de uma condição de opacidade, de uma condição de existir, permanecer, comunicar naquilo que taticamente não se revela como uma totalidade. Entretanto, Iemanjá nós conhecemos bastante aqui. Iemanjá, que em vários mitos, várias narrativas míticas iorubás, é vinculada a ser filha de Olokun. E aqui eu vou pensar Iemanjá também nesse caminho do translado, porque, a rigor, Iemanjá, para os iorubás, compreende o nome de um rio e compreende a noção de uma força que corre rio abaixo para desaguar no mar. Eu acho essa imagem importante para a gente pensar essa cidade de Bahia. Iemanjá é Iaori, a mãe do Ori, né? Há uma cantiga de Iemanjá muito conhecida nos candomblés daqui que diz o seguinte: Kinidje lodô, Iemanjaô, Akota pelede, Iaoromio. A tradução dessa cantiga diz exatamente o seguinte: quem é a dona dos rios? Quem é a dona dos rios? É Iemanjá, a quem nos dirigimos expressando simpatia. Mãe do rio, mãe do rio. E Iemanjá, enquanto o rio que atravessa o oceano de Olokun para chegar nas bandas de cá, ela resguarda algo que eu acho que é necessário para esse debate, que a Beatriz do Nascimento matou isso lá na década de 70, na década de 80, que é a ideia de que Ori não morre. E aí, a Beatriz do Nascimento, vocês conhecem, ela dedica um catatal de esforço intelectual para problematizar Ori. E o que me interessa aqui pensar na relação entre Olokun e Iemanjá e Beatriz do Nascimento? Não me interessa falar de Ori, nos termos estrictos de Ori, como uma divindade, um princípio sagrado individualizado de cada existência. Mas me compete falar que a Beatriz do Nascimento ela entende que Ori não morrendo, que é um fundamento dos iorubás, remonta à possibilidade da reivindicação da memória não como lugar da lembrança, porque essa lembrança ela está profundamente atrelada ao investimento do terror e da violência do esquecimento moderno, ocidental, colonial, racista. Então ela vai falar o seguinte: a memória é o lugar da invenção. Onde eu invento, lá a memória está. E tem um ponto que eu acho que é caro e fantástico, porque em termos filosóficos, Ori é aquele que nos possibilita realizações. Realizar. Ninguém absolutamente poderia estar aqui nessa tarde de hoje em diálogo se o seu Ori não concordasse que vocês estivessem aqui. Se seu Ori minimamente não estiver ajustado ao seu desejo de estar aqui, certamente você pode estar disponível a uma não sorte, porque a sua cabeça não deseja ir para onde os seus pés estão indo. Então, há uma compreensão aqui que os caminhos eles estão profundamente vinculados à memória como um lugar não da lembrança, mas um lugar da capacidade de inventar e realizar. E quando a Beatriz do Nascimento ela chama a atenção disso, ela está fazendo uma crítica profunda à história, porque ela está falando, inclusive, num debate profundo com Hegel, que é um dos grandes arquitetos
arquitetos da filosofia da história, né? O pessoal que é da história aí deve saber disso muito melhor do que eu, onde ela vai falar, e onde fica a gente que foi, de uma certa forma, destituído dessa história que se quer no direito de poder reivindicar uma universalidade da narrativa da humanidade, né? Ou seja, ela nos leva a falar, nós fomos racializados, as pessoas pretas, né, no caso, e somos fadados a uma condição de não existência. Então, a partir daí, eu contrario essa história me posicionando numa capacidade criativa e inventiva, onde eu remonto a minha memória como um lugar de ação coletiva. E aí, eu acho que a gente já, se encaminhando para o final e para bater um papo, a gente chega num lugar que é bastante interessante, que é o que eu vou chamar aqui como uma terceira cena do cruzo dos caminhos com os imaginários. Partindo dessa ideia de que se Ori resguarda uma memória ancestral, uma memória de um pacto mais amplo das existências, e existir não é sobreviver, minha gente. Existir é estar, de uma certa forma, em acordo, em relação com aquilo que, de uma certa forma, se compreende vida, mas como um todo, como uma ecologia, né? Então, me parece que a diáspora, ela implica essa condição de imaginário, memória, Ori, nos termos do que Beatriz, do que Lélia está chamando a atenção, nos termos do que as pretas, os pretos velhos estão cantando nos terreiros, mas também vincula uma dimensão muito específica do trânsito, de como fazer esse trânsito, mesmo quando as condições são muito contrárias à dignidade dessas existências. E aí, eu vou bater um papo aqui com a professora Leda Maria Martins para pensar algo que ela nos sugere. E aí, pensando o oceano também como lugar de encruzilhada, porque a gente está vindo lá do Dikenga, lá do cosmograma Bakongo, onde é uma grande encruzilhada. E a Leda, ela vai falar que a cultura afro-brasileira é uma cultura de encruzilhadas, né? Então, isso está presente lá na tese de doutorado da professora Leda Maria Martins, onde ela vai falar que diferentes experiências ressemantizadas a partir desse desmantelamento, dessa cauticidade gerada pelo episódio trágico da modernidade, elas vão se reajustar em uma diferença, mas em relação de identificação. Então, se a gente para pensar, por exemplo, isso que está se chamando de pequena África, que eu concordo com o Renato, precisa ser alargado, vai encruzilhar experiências de macumbas, candomblés, sambas, ranchos, zungus, capoeiras, maltas, mercados de feitiço, língua do povo do Congo, carnaval, ou seja, nada aqui está reduzido a uma generalização, mas está lançado a uma encruzilhada da ressemantização dessa experiência trágica do desmantelo. E aí tem um dado que eu acho importante a gente lembrar aqui, que a gente está lançando mão de pensar a partir da sugestão teórica da Leda, mas a gente não pode esquecer que aqui as encruzilhadas comem. Come mesmo. E não é feitiço conceitual, é fato. Elas comem, elas se alimentam, elas bebem, elas pedem as coisas, elas interagem. E aí, eu acho que há um dado importante, que de uma certa forma foi algo que eu tentei desenhar ali na pedagogia das encruzilhadas. Essa capacidade das encruzilhadas comerem, delas serem praticadas como tempo e espaço de saberes muito singulares, elas dão conta de que a guerra colonial ela não cessa, mas também não há um vencimento naquilo que se deseja ser uma compreensão, uma existência única. Tem muita gente que fala, até recentemente, agora com esse negócio aí que estava tendo a nível nacional, eu vi uma reportagem que diz o seguinte: o Brasil está numa encruzilhada
E, obviamente, que eu discordo que o Brasil está na encruzilhada. Se tivesse, a gente estaria bem. O Brasil está num caminho reto, neurótico, uma obsessão cartesiana, mas há um aquebrantamento ocidentalista, brancocêntrico, que pensa a encruzilhada como se fosse uma sinuca de bico, como um beco sem saída. E a encruzilhada, seja a partir do cosmograma Bakongo, seja a partir da relação que Exu tem, muito especificamente, como um princípio explicativo de mundo nos Yorubás, ou mesmo como Exu, como um signo múltiplo no Uno, na diáspora, vai reposicionar esse lugar como um lugar de uma ética responsiva, como um lugar da relação. E aí eu acho que é importante a gente pensar... Eu coloquei aqui Rio de Pequenas Áfricas, mas não deu tempo de consertar. Depois que eu ouvi o Renato, eu já mudaria isso aqui. Né? Porque, obviamente, eu estou hiper de acordo com ele que não cabe aqui disputar Pequenas Áfricas. Na verdade, ele estava até falando, para vocês verem a honestidade da pessoa, eu escrevi ali, tempos e espaços praticados por saberes negro-africanos em diáspora. Ou seja, a gente está falando... disso que ele chamou de uma espécie de urbanidades ou ruralidades, eu vou chamar aqui de terreiridades, à la Muniz Sodré, de uma espécie de terreirização de mundo. Então, essas várias pequenas Áfricas ou essas várias terreiridades, esses vários camadas, essas várias camadas das encruzilhadas negro-africanas na diáspora, elas estão presentes nos sertões da Zona Norte, Madureira, Irajá, ela está presente no sertão da Zona Oeste, Campo Grande, na zona da Leopoldina, a Festa da Penha. Há, inclusive, por exemplo, eu não quero entrar nessa área, porque eu sei que tem muita gente boa que está se detendo esse debate aqui, mas que essa pequena África, enunciada por Heitor dos Prazeres, ela é um tempo-espaço em dispersão, em uma espécie de itinerância. E a Festa da Penha, por exemplo, é um elemento crucial para a gente entender essa sociabilidade. Me vale pensar que o recôncavo da Guanabara, né, Miriti, Iguaçu, coloquei ali como rios, e não como municípios. Então, são as dimensões da água que atravessam o oceano. Então, é importante a gente pensar Miriti, Iguaçu, pensar a própria dimensão do Rio Paraíba do Sul, né, o Vale do Paraíba, com essa dispersão populacional. E aí, para pensar esse encruzilhamento entre caminho e imaginário, eu queria chegar nessa figura aqui com vocês, que é fantástica. Eu fiz um esforço danado para não falar de pessoas, porque eu achei que muita gente já falaria, né? Obviamente que eu vinha com a Beatriz aqui colada no meu ouvido e tal, mas eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu nasci aqui no pé do São Carlos, numa rua chamada Santos Rodrigues, né? E é impossível, sou filho de nordestinos, retirantes, cearenses, né? Aqui tem nordestina, dá com pau aqui em tudo que é canto, comunidade nordestina forte. É impossível você pensar, por exemplo, uma região dessa dita pequena África como o Estácio, sem estar, obviamente, influenciada por esses bambas que vão ressemantizar uma experiência nos termos do samba urbano carioca, mas é impossível você pensar sem Tatá Tancredo Silva, né? O Papa Negro da Umbanda, né? O rei do Omolocô. E por que eu queria pensar o Tatá Tancredo Silva? Porque ele é uma figura fundamental para pensar uma política que lança a macumba, e não estou falando aqui macumba em termo estricto do dado religião, estou falando aqui macumba à la os jongueiros, como procedimento de encante. Ele pensa a macumba e a festa na cidade como uma batalha profunda contra o esquecimento, contra o desencanto. E o Tatá Tancredo Silva, ele vai ser um dos grandes responsáveis por inventar nessa cidade uma disputa poética, à la os termos do Eduardo Glissant, da beira d'água, do mar, do oceano. E isso é necessário, porque a gente está aqui entrando em dezembro, e essa cidade, que ela é fadada
há uma espécie de obsessão colonial mesmo, a fetichizar tudo, ela vai celebrar o Réveillon como a maior festa do planeta, o turismo vai bombar, não sei o quê, vai ter show, o prefeito vai ficar feliz da vida, enfim. Mas a gente precisa lembrar que, por exemplo, o Réveillon no Rio de Janeiro é uma disputa sensível dessas margens de água salgada. Por exemplo, eu tenho conversado com pessoas que estão com uma faixa de 80 anos, um pouquinho mais, onde elas vão falar das macumbas de praia em Ramos, na Ilha do Governador, das memórias de pessoas que falavam sobre uma compreensão de que existia praia onde não existe mais nessa cidade, né? E aí, o que Tatá Tancredo está fazendo é posicionar, e eu só estou aqui trazendo um recorte, a disputa de uma capacidade de inventar o mundo como terreiro, né? E eu acho que nesse fluxo que a gente fez, né, nessas 3 cenas, de pensar o oceano a partir do trauma, do caráter insondável, desse inconsciente, da ressignificação desse ciclo entre ancestralidade e comunidade, entre vida e morte, não como oposições, mas como equilíbrios dinâmicos e complementariedade, Tatá Tancredo ele vai nos colocar uma proposta, um projeto político de Brasil possível, enredado nos caminhos e nos imaginários negro-africanos no Novo Mundo, né? Então, eu queria fechar aqui com essa reflexão e, de fato, pensar que se há um lugar que se encruzilha imaginário com um caminho, é um lugar onde inventa o mundo como terreiro. E eu estou pensando aqui o terreiro não de forma estrita como terreiro religioso, mas um terreiro principalmente como um lugar de combate tático, ativo contra o esquecimento e fortalecedor dessa ética, dessa filosofia inscrita nos termos da ancestralidade e principalmente na agência, no poder comunitário. Então, é nesse sentido que eu queria fechar aqui e me colocar à disposição para conversar com vocês sobre qualquer questão. Obrigado, gente. Oi. Alguém quer fazer alguma pergunta, tropa? Tem. Sempre aparece um tímido no final. Ainda? Não precisa brigar, gente. Um de cada vez. Boa tarde. Queria te agradecer, primeiro, esse ponto de vista, as suas colocações. Eu me chamo Jalber. Estou conhecendo essa movimentação toda. Eu morei muito tempo fora do Rio, agora voltei para trabalhar e pesquisar aqui. Esse campo da discussão que você colocou aí, eu trabalhei uns 3 anos nessa guerra de bruxos que era do Tatá Tancredo com o pseudo-fundador da Umbanda lá, o Zélio. E o que me interessa aqui, no Rio de Janeiro hoje, no meu trabalho, é o campo do epistemicídio. Nesse campo religioso, o período que eu trabalhei, eu percebi que vários episódios de racismo endógeno, para usar um termo assim bem, não ferir suscetibilidade, porque tem gente que pode ficar chateada e eu respeito a chateação. Quando eu falo alguma coisa e provoco chateação, eu respeito. O outro tem direito de se chatear, mas eu também tenho direito de falar. O apagamento ou a iorubanização da pequena África, que o palestrante anterior acabou de fazer, uma apresentação desses processos de mecanismo, no caso dele, a visão da geografia, a partir da geografia, espaço urbano e tal. No que me interessa, com relação à continuidade dos cultos. Você vê... Agora vem a pergunta, para você entender por qual o meu interesse nisso. Você vê, de onde você está agora, você vê a continuidade desse apagamento dos cultos bantu originários lá, cabula,
que deu origem a origem da Umbanda Omolocô, os cultos Omolocô, os cultos rurais, culto de senzala, culto de cachoeira, culto de praia. Isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro, foi apagado, para usar uma expressão bastante simples, foi apagado historicamente porque houve um embranquecimento, para dar continuidade à palestra anterior, também houve um embranquecimento da religião e das práticas de religiosidade, né? Surgiram várias vertentes de uma religião que tinha uma matriz afro-carioca, e depois passou a se chamar Umbanda, e hoje ainda se chama Umbanda, mas são vários tipos de Umbanda diferentes praticados no Rio. Hoje a gente vive, se você for a um terreiro de Umbanda ou Molocô hoje, você vai ver os dois lá, o Zélio e o Tata Tancredo. Você vai ver o tambor de volta, você vai ver o Preto Velho, o Caboclo, o Exu Catiço de rua, criado aqui no Rio de Janeiro, nessa memória nossa aqui, né? Ele é daqui, né? Os Bombungila, que vai virar Pombagira e tal, os Exus malandros, que vão assumir depois personalidades históricas reinventadas, como um Pilintra Carioca e tal. Isso tudo tem uma potência hoje. Mas você, assim como eu, queria saber isso. O que você acha dessa queturização dos cultos, dessa coisa do jovem hoje? Você vai conversar com o jovem. Eu sou professor e pesquiso esse campo há muito tempo. Mas um jovem que está chegando hoje na universidade, eu vejo que ele acha que o candomblé é a religião afro-brasileira. É o candomblé que é a religião afro-brasileira, ou a religião de matriz africana. Se ele for estudar a história do candomblé, dos 11 tipos de candomblé, ele só conhece um. Né? Ele só conhece um, ele conhece só o candomblé de orixá, ele não sabe que tem mais 10 tipos diferentes. De orixá é um. Ele acha que esse é o. Você pensa como eu, você no seu caminho aí, nessas descobertas, você está vendo essa. Eu vou usar a expressão queturização, mas com respeito à religião de origem, de matriz queto, porque eu sou iniciado no queto. Mas essa queturização como apagamento da memória bantu, originária do Rio de Janeiro, que já estava aqui, 200 anos depois é que os Yorubá chegam, e, no entanto, faltando meia hora para a libertação, eles conseguem tirar o tabuleiro da quituteira e botar o tabuleiro dela, da baiana, tirar a marca do samba e levar uma série de transformações. E agora também no campo religioso, ninguém tem dúvida de que o candomblé de matriz afro-baiana é o mais cultuado no Brasil todo, não é só no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Né? A partir daí, o que você tem a dizer sobre essas observações que eu fiz agora? Assim, a partir do teu campo de pesquisa, do que você já viu, e eu agradeço se eu falei mais do que o meu tamanho. Pois é, não, você me colocou numa encrenca danada, né? Porque... Pois é, não, ele falou, e eu quero saber o que você pensa. O que eu penso é irrelevante para o problema. Mas veja bem, Jalba, tentando bater um papo contigo, assim, eu acho que são várias camadas, né, que se entrelaçam. Vou usar aqui um termo que eu gosto muito, que eu ouvi Renato também falando. Fiquei feliz quando eu ouvi na boca de outra pessoa a mesma palavra que me agrada. Há várias camadas desse encalacramento, entende? Que eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa pensar. Por exemplo, quando eu lancei mão aqui do cosmograma Bakongo, eu não citei aqui, mas há uma ampla produção dos fazeres filosóficos centro-africanos no Brasil, a partir da recepção dos estudos do Buseco Funkial, principalmente nos diálogos da própria Leda Maria Martins, que eu citei aqui, da Macota Valdina, que é uma intelectual importantíssima desse país, né? Ney Lopes, o Tiganá Santana, que tem uma tese de doutorado lindíssima, Mestre Cobra Mansa, que vão pensar, por exemplo, essa disponibilidade filosófica dos bacongos, que está muito presente em práticas como a chamada macumba carioca, que tem gente que no outro dia eu recebi um e-mail, a pessoa falando assim, professor, eu queria que você me indicasse um terreiro de macumba carioca. Eu falei, porra, veja bem, macumba carioca é um problema da ordem da enunciação.
onde você tem ali o Cartola, num depoimento para o Museu da Imagem do Som, falando que ele era da macumba carioca, onde você tem o Spinguela falando que o que ele conhecia era macumba carioca. Então, a macumba ela está muito mais vinculada a uma atitude, a uma capacidade de pensar essa presença no mundo como uma presença coautora do mundo, né? Ou seja, todos aqueles ditos macumbeiros são inventores de mundo, são criadores de mundo, e estão a disputar o mundo em modos sensíveis da relação de nomear, de perceber, de interpretar esse mundo. Vai muito mais além do que religião, né? Então, quando você pega, por exemplo, as reflexões postas pelos bacongos, ela está muito próxima do que está na macumba carioca, muito próxima do que está nos jongueiros, muito próximo do que está nos quintais, no subúrbio carioca, com as comunidades do samba, onde você tem práticas cotidianas de ritualização da vida em seio comunitário, entende? Então, isso até eu fico também um pouco provocado com essa questão, porque, por exemplo, eu fui uma criança no subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu tinha a impressão que naquela época todo mundo era macumbeiro. E a macumba era assim, tu ia na casa da vizinha comprar um pão, aí chegava lá, alguém estava virado, aí virava macumba, aí te pegavam, te rezavam e tal. Aí você entrava na casa de uma pessoa que dizia que era católica, ela abria uma cortina, tinha um gongá. Enfim, tinha minha mãe era costureira, a gente sabia todos os terreiros ali por causa das roupas que chegavam. Um vinha com jaleco, um vinha com a saia rodada, outro vinha com a anágua diferente e tal. Você sabia, isso é aquilo, isso é não sei o quê. Então tem uma composição diversa que ela vai, naquilo que o Eduardo Glissant chamou de relação, estabelecendo uma espécie de codificação ritual. Esse é um ponto. Eu acho, que eu tenho entendido, conversado com muita gente, com pessoas que estão muito preocupadas em pensar principalmente essa presença e essa produção, essa contribuição bantufônica no Rio de Janeiro, que o problema filosófico dos centro-africanos é completamente diferente de um sujeito da Yorubálândia, entende? E aqui a gente coloca tudo na mesma vasilha da religião afro-brasileira, que de certa forma por exatamente estar também localizada nisso que eu chamei de um trauma, de um despedaçamento, de uma espécie de reposição, mas que é aquilo que o Homi Bhabha chama de uma espécie do mesmo, não exatamente. É parecido, mas é diferente. Você já viu o Zeca Pagodinho explicando a diferença entre pagode e samba? É basicamente isso. Então a gente precisa ver a fineza dessas narrativas, desses princípios discursivos, dessas poéticas, no seio dessas práticas. Por exemplo, se você for hoje pegar uma cidade como o Rio de Janeiro e for investigar a Umbanda no Rio de Janeiro, você vai ver que ela é um problema da ordem do inclassificável, do indefinível. Porque você vai em Madureira, você vai ter uma Umbanda Congo, Angola. Aí você vai na Tijuca, tem uma Zen budista. Aí você vai, no Vale do Paraíba tem uma... Acabou claro. Mas é verdade, gente. Né? Aí você vai ver que não, aí tem uma que é exatamente isso, bota o Zélio junto com o Tata Tancredo. O Tata Tancredo que foi uma pessoa que também entendia essas relações. Né? Como, por exemplo, seu Sete da Lira, que vai ser enredo da Maricá, entendia profundamente, posicionava-se criticamente a algo que também é um ativo econômico no projeto mundo moderno, que é o branqueamento, mas ele entendia algo que é muito próprio da própria capacidade de sentir, fazer, pensar dos centro-africanos, que é a relação. Então tem algo que é diferente. O embranquecimento ele se inscreve como uma política de dominação. E eu acho que até... Eu gosto da ideia do epistemicídio, como a Sueli Carneiro bota, mas eu acho que tem uma dimensão comunitaricida. Ela produz um desmantelo profundo das comunidades, principalmente nisso que a Beatriz Nascimento faz a crítica, como uma produção absurda do esquecimento. Então, essa quetocracia, esse nagocentrismo, que é muito criticado, é muito falado, ele tem profunda relação também com uma história do Brasil produzida por um discurso de autoridade, de um poder branco, de alguns racialistas que encontraram numa narrativa essencialista e da pureza um lugar de
ancoragem alicerçado à ideia de um ser, de um rito, de uma prática mais pura. Então, o que eu estou querendo dizer especificamente? Esse debate, no início do século passado, ele ficou muito presente, com figuras como o Nina Rodrigues, né, o Arthur Ramos, e em contraponto com o Edson Carneiro, a Ruth Landes, né? E eu acho que é necessário, eu vou te falar um negócio agora com toda a franqueza do que eu acho mesmo, já que você perguntou o que eu acho. Eu acho que a gente esquece de conversar com os verdadeiros teóricos desse negócio. Que o verdadeiro teórico da Umbanda é a vovó Cambinda, é o rei do Congo. No outro dia o pessoal falou, não, porque o Zélio, eu falei, cara, está queimando muita vela para pouco defunto. A Umbanda, ela é um problema anterior. Se ela é uma experiência política que se codifica na ancestralidade, o problema é da invenção. A invenção é um problema num dado termo, numa determinada agência, num determinado contexto. Agora, por exemplo, antes do Zélio veio o Caboclo da Sete Encruzilhada, pô. Eu fico agoniado como se questiona o Zélio e não se questiona o Caboclo. Tem que interrogar o Caboclo, pô. Tem que conversar com o Caboclo para pensar também. Acho que algo que existe de mais importante, assim, necessário, que esse é o termo que o autor usava, nesse Brasil contemporâneo, para a gente debater isso, é algo que o grande Antônio Bispo dos Santos, uma pessoa que eu tenho muito carinho, tive muita relação de amizade mesmo, ele nomeou como uma espécie de cosmofobia. Então, o Brasil, dentro dessa grande agência de terror da raça, racismo, colonialismo, ela é muito avessa a princípios explicativos de mundo, modos de sentir, fazer, pensar, que tem uma relação outra com a vida, nos termos de pensar a vida como um lugar da confluência e como um lugar onde a relação entre humanos e mais que humanos, ela está posta. Entre vivos e mortos, ela está posta. Então, dentro dessa lógica, né, que é, sim, uma lógica racista, brancocêntrica, catequética, né, porque a gente esquece de falar, a catequese é a grande agência escolarizante da nossa experiência social. De uma certa forma, mundos vão se aquebrantando. E o que mais me interessa é pensar, de uma certa forma, esse lugar da relação, né? Esse lugar, sim, do conflito. E aí tem uma coisa, Jalba, que é necessário a gente pensar. Nem todo conflito ele é da ordem da dominação, né? No sentido de você exterminar o outro. Há conflitos que estão na ordem da relação. Me parece que essas práticas, como práticas de encanto, de encantaria, elas estão muito vinculadas a uma relação mesmo, onde o conflito ele não extermina o outro, mas ele faz com que o outro seja acumulado como força vital. Isso está muito presente nas disponibilidades filosóficas dos bantufônicos, nas disponibilidades filosóficas dos tupinambás, né? Menos nos iorubás, que são mais perspectivistas, né? E eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, deslocar um pouco esse debate também, porque nessa quetocracia, o que mais me assusta é o quão se faz uso de uma espécie de fetichismo conceitual. É só você abrir a internet que você está vendo. Então, assim, como que o orixá, o antepassado, ele se torna um signo reduzido diante da complexidade que, de fato, ele representa. Então, nesse lugar aqui, eu estou tentando, basicamente, pensar esses lugares de conversação, de diálogo. Já estou a minha amiga ali sinalizando que eu fechei o tempo aqui. Mas obrigado. A tua pergunta é difícil. Eu responderia de uma maneira mandingueira, falando que uma pergunta boa dessa não precisa nem de resposta, mas... Produção. É só trocar um pouco, não é uma pergunta. É porque eu ando na Umbanda há 28 anos, né, quase 30 anos, e eu vim de uma Umbanda do Zélio, né, depois é que eu fui... Porque a Umbanda vai evoluindo, a gente vai estudando, vai entendendo e vai evoluindo, né? Eu vivo um paradoxo. Eu sou dirigente de um terreiro, mas eu não acredito em religião.
né? Eu acho que a religião é um encontro social para se falar de Deus no mesmo idioma, na mesma cultura, né? Então, quando eu falo com o pessoal lá, eu falo assim, a religião está aqui, ó, nesse patamar, e a gente está em busca da espiritualidade, né? Então, eu penso na religião como encontro social e cultural, né, para se falar de Deus. Eu penso que nós somos brasileiros, é uma miscigenação, e se essa miscigenação que a gente né, é para cultuar a ancestralidade, que a maioria das religiões cultua a ancestralidade, os antepassados. Se for aí fazer uma pesquisa, a gente vê, né, mesmo a Igreja Católica faz missa de 7 dias, 1 ano, e vai assim, né? Se o católico quiser cultuar nas missas aí que ele faz, ele vai cultuar. Então, quase todas as religiões cultuam a ancestralidade. Tá? E qual é a nossa ancestralidade? Qual é a ancestralidade do brasileiro, né? Eu, pelo menos, eu posso dizer que eu tenho... A minha mãe é índia, meu pai é negro, meu bisavô, meu tataravô é grego. Então como cultuar né, esse caldeirão, né? Mas isso é o problema que eu acho que Jalber está trazendo. Porque essa dimensão da mestiçagem ela é uma dimensão problemática. Né? Então, assim, ela está posta na experiência social brasileira dos termos da produção de um trauma. E esse trauma ele é parte de um ativo de terror, de violência sistemática. Isso. Então, tem uma dimensão onde mestiçagem como política de branqueamento, como política de apagamento das identidades, das presenças, da memória, do saber, seja negro-africano, seja indígena, é um problema, mas há uma dimensão da ordem da relação onde a gente precisa se posicionar criticamente. Então, me parece que, na verdade, assim, a gente está em curso ainda, porque isso é um detalhe. A gente é tão catequizado que a gente quer a salvação no sentido de resolver o problema do dia para a noite. Né? Tem gente que pergunta assim, como é que eu faço para descolonizar? Eu falo, não descoloniza, cara, porque não é um remédio que você toma num dia. A descolonização é uma prática permanente. Então, essa prática permanente ela vai implicar uma permanente capacidade de elaboração dos problemas. As perguntas, a questão que a senhora traz, complementando, elas colocam a gente diante de um grande problema político-filosófico, que é pensar o ativo, raça, racismo, colonialidade, como estruturante da nossa existência e também pensar a capacidade de resposta responsável daqueles que compartilham essa experiência. Obviamente que a responsabilidade é diferente daqueles que têm uma experiência de vítima e daqueles que herdam um prestígio, um privilégio, um poder diante desse histórico de terror. Né? Então, eu acho que é importante a gente pensar aqui, e aí para fechar mesmo, que eu sei que o pessoal já está danado ali, mas eu acho que é importante a gente fechar com a Beatriz do Nascimento, porque a Beatriz do Nascimento ela vai pensar esse lugar do território inventivo como um lugar de afirmação existencial daqueles que, de uma certa forma, foram desviados, acometidos por essa violência contínua. Essa violência não para, ela está acontecendo exatamente nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui. Então, assim, todas essas agências, elas têm um problema e uma responsabilidade ética diante desse acontecimento maior. Né? Que bom que nosso painel aqui não resolveu nada, só trouxe mais problema para quem vai ficar depois, né, gente? Obrigado e boa tarde. Só para fechar aqui, só para concluir. Então, eu acho importante tanto a ação, né, do Tatá Tancredo e do Zélio. Eles ajudaram a tirar as macumbas da contravenção, né? Então, de alguma forma, funcionou politicamente. A gente só não tem que manter aquilo que foi usado como estratégia para se tirar da contravenção. A gente não precisa manter, a gente vai agregando os valores que foram tirados naquela época por estratégia mesmo. Né? Então, agora a gente vai
retomando, né, os ritos, a cultura que foi retirada na época por estratégia. Tá bom? É isso que eu penso, gente. Obrigada. Sem palavras. E assim a gente encerra esse painel. Uma salva de palmas.